Convido o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a chamada nominal dos vereadores. Vai. Boa tarde a todos. Vereador Pipico. Beni Brioli. Dado Foli. Henrique Fênix. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Doutor Lazar. Marcos Sabino. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Presente. Professor Túlio. Senhor presidente, 7 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo um quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o vereador Marcos Sabino para fazer a leitura do texto bíblico. Se possível, todos de pé. Vou ler um Lucas. A luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o vereador Dado Foli para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Serviço de Atas. Ata da 28ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Renato Cariello, presidente em exercício. Às 16h10 do dia 2 do mês de maio do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Renato Cariello, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Casota, o segundo a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Dado Foli, Daniel Marques, Folha, Sabino, Paulo Velasco, Professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Pipico, Beni Brioli, Fênix, Douglas, Fabiano, Jonathan, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano e Paulo Eduardo. Permaneceram ausentes os senhores vereadores Milton Cal, justificado, e Luiz Nazar. Perfazendo em plenário a frequência 19, senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus. Estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Daniel Marques, lê um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente. Mandato citação 0824179-8.22.8.19.002, distribuído em 16/12, protocolado sob o número 1075/23, determinou que a Câmara Municipal de a suspensão da audiência pública realizada em 16 de dezembro de 22, bem como se abstém de marcar qualquer outra audiência pública envolvendo o projeto de lei 161/22, sem a devida publicidade. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Lidos e encaminhados projeto de lei número 58/23 de Jonathan, 59/23 de Jonathan, coautores, conjunto de vereadores. Lidos e encaminhado projeto de decreto legislativo 050 e 52/23, Leandro Portugal, 53, Paulo Eduardo. Lidos e encaminhadas indicações 978, 979, 1001, 1002, Paulo Velasco, 980, 981, Jonathan, 982, Túlio, 983, 985, 986, 1003, Douglas, 984, 988, 993, Leonardo Giordano, 987, 992, Pipico, 989 a 991, Túlio. A fim de que o traçasse um planejamento nessa área, já que consideraram uma situação crítica, a denúncia grave do Hospital Carlos Tortelli, de uma jovem autista, e que estava acompanhada do seu namorado, esperava por 3 horas por uma consulta.
um exame que teve impedimento de realizá-lo com acompanhante, o que dava uma grande demonstração das dificuldades da sociedade no trato com os autistas e até mesmo com outras deficiências, devido à tamanha falta de preparo. Por isso era importante que os espaços públicos apresentassem as respectivas informações adequadamente. A responsabilidade de respeito e a indignidade da presidente da FAM, senhor Fernando Brandão, no descumprimento de sua palavra, do seu dever quanto ao pagamento aos musicistas que até o momento não receberam pelos trabalhos que realizaram em dezembro, no Natal. Audiência pública de ocupação de solo, projeto de lei 16122, de 6 de dezembro de 2022, e a tonicidade da questão de representação da Associação dos Servidores Públicos de Niterói, na pessoa do doutor Maurício, que trouxe a esta casa um óbvio sinceríssimo no que tangia ao abono integral desses servidores, que a agilidade deste poder, em parceria com o governo, precisariam enfrentar, que dizia respeito ali ao servidor 531/85, que estava carente com o governo, precisaria enfrentar, que dizia respeito de uma regulamentação e a defensão feita pelo edil Daniel Marques concerne as emendas construídas no Poder Legislativo pelos seus parlamentares, que deveriam ser obrigatoriamente respeitadas pelo Executivo. Ainda menção ao orçamento impositivo, uma vez que a LDO 24 chegara a esta casa, era fundamental que esta não se apequenasse. Mais uma vez, ressaltou o mandato desse edil. Afinal, precisava de mais representatividade, mas também o comunicado das presenças das mães do Instituto Reluz, e elas fossem mais olhadas, sobretudo a partir de um estudo a compilar a tal situação, e que neste ficasse somente no campo das ideias, e sim fosse para papel com o objetivo de agregar e ajudá-las. Projeto de lei 152/22, de autoria do vereador Marcos Sabino e coautor Casota. Após a leitura do parecer, foi retirado de pauta. Projeto de lei 054/23, autoria Douglas Gomes, foram lidos pelo primeiro secretário os pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pelos vereadores Túlio, Sabino, Daniel Marques, Leonardo Jordano, aprovado em primeira discussão. Usou da palavra para justificativo o autor. Projeto de lei 101/18, autoria do vereador Rodrigo Fará. Foram lidos pelo primeiro secretário os pareceres favoráveis das comissões competentes. Aprovado em segunda discussão, redação final com emendas o projeto de decreto legislativo 030 e 035, ambos de autoria do vereador Folha. Foram lidos pelo primeiro secretário parecer favorável ao CCJ, ambos aprovados em discussão única. Projeto de lei 032/23, autoria do vereador Folha, foi lido pelo primeiro secretário, parecer favorável ao CCJ, discutido pelo autor e pelos vereadores Fabiano Gonçalves, Túlio, Pipico, Marcos Sabino e Andrigo, aprovado em discussão única, com voto contrário da bancada do PSOL. Esta ata foi oficialmente registrada nos anais deste Poder Legislativo, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18h15, marcando a próxima reunião para o dia 3 de maio, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por Maria Ivone, redatora, chefe do serviço de ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo irmão da mesa. Lidada, presidente. Em votação, a ata lida pelo segundo secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido o primeiro secretário, vereador Emanuel Rocha, para fazer a leitura da pauta do dia 3 de maio de 2023. Presidente, tu tá uma fera, presidente, tá muito bom. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 3 de maio de 2023. Resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Projeto Lei 061/2023. Fica considerado utilidade pública a Associação Brasileira de Acesso do Rio de Janeiro, ABRA-Rio. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto Decreto Legislativo 055/2023. Concede medalha João Batista Peterson Mendes ao desembargador André Luiz Mansano Marques. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto Decreto Legislativo 056/2023. Concede título cidadão niteroense a doutora Natasha Alves de Oliveira, delegada 76, Delegacia de Polícia de Niterói. Autor, vereador Renato Cariello. Indicação 1004/2023. Sugere o Poder Executivo
que seja feita a supressão total de uma árvore na Avenida Desembargador Nestor Rodrigues, Pé Ligeiro, Santa Barra. Autor, vereador Dado Folim. Ah, meu Deus do céu. Indicação 1007-2023. Sugere o Poder Executivo reparo do asfalto devido ao seu fundamento na rua Aristides Saldanha, em frente ao 22, bairro de Santa Barra. Autor, vereador Dado Folia. Indicação 1008-2023. Sugere o Poder Executivo a realização de obras, serviço retirado em tudo na rua Curso Torre, Piratininga. Autor, Fabiano Gonçalves. Indicação 1016. Sugere o Poder Executivo a realização de obras, serviço de poda de árvore de vegetação na rua Jornalista Leão Maria Caraí. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1019. Sugere ao Poder Executivo a realização de controle de mosquito nas vias públicas no Morro do Céu, em Niterói. Caramujo. Autor, Fabiano Gonçalves. Indicação 1020. Sugere ao Poder Executivo que providencie junto ao órgão competente seja enviado aqui para a poda de árvore na Avenida Everton Costa Xavier, final do ônibus Várzea das Moças. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 1022-2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal providencie através da Companhia de Limpeza Urbana, que seja feita a limpeza geral, capina, varreção, roçadeira, na rua França, Várzea das Moças. Autor, vereador Pipico. Senhor presidente, expediente para votação, moção 452-2023. Moção de aplauso a Luciano Neri. Autor, vereador Dado Folia. Moção 453. Moção de aplauso a Alain Buquerque Mourão. Autor, vereador Renato Carilo. Moção 454. Moção de aplauso Tiago Brum. Autor, Anderson Pipico. Moção 455. Aplauso Joaquim Jorge. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 456-2023. Aplauso. Moção de aplauso André Ricardo. Moção 457. Moção de aplauso Celso Leonardo Luciane. Moção 458, Diego Frederico. Moção 459, Felipe Ribeiro. Moção 460, Hans Stefan. Moção 461, Giane José Maria. Moção 462, Rafael Cabornelli. Moção 463, Thomas Vitor. Moção 464, Vanessa de Souza. Moção 465, Igor Ribeiro. Todas de autoria do vereador Renato Caredo. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Em votação, senhor presidente. Em votação, as moções. Os vereadores, não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convidar o vereador, professor Túlio. 5 minutos. Para concluir, vereador. Aberto ao pequeno expediente, convidar o vereador, professor Túlio. Obrigado, presidente Renato Carrielo. Obrigado pelos 20 minutos. Primeiro... Pois é, na verdade... Não é... Túlio, só um minutinho. Registrar a presença dos vereadores Fênix, Folha, Fabiano e Paulo Eduardo Gomes. Presidente, primeiro eu gostaria aqui de saudar, nós temos... vieram assistir a nossa plenária os queridos alunos do Colégio PH, instituição que eu dei aula durante 15 anos, e o professor de Geografia, Tiago Mulato, trouxe os alunos para conhecerem a Câmara e estão aqui assistindo a nossa sessão plenária. Então, eu queria dar as boas-vindas para que os alunos sintam à vontade e acompanhem a sessão plenária e agradecer ao Mulato pelo excelente trabalho que ele tem feito pela educação dos nossos alunos. Primeiro ponto que eu queria trazer, presidente, é que eu recebi, vereador Sabino, eu recebi notícias de que hoje de manhã começou a ser pago os atrasados da FAM, tá? Alguns artistas de Niterói receberam hoje de manhã. E eu não vou aqui fazer elogio nenhum, né? Se alguém está esperando aqui que eu vá fazer um elogio, porque os caras se apresentaram no Natal, estão recebendo o cachê agora, em maio. São 5 meses. Então não tem elogio nenhum. Agora, eu quero saber o seguinte, Sabino. Eu não vou aceitar golpe. Eu não vou aceitar golpe. Se eu ficar sabendo
que alguns artistas receberam hoje de manhã e outros não vão receber, eu vou voltar aqui para esse plenário. E aí eu peço que Vossa Excelência me ajude. Todos os artistas que se apresentaram no Natal vão receber os seus cachês. Esse é o primeiro ponto. Então, faça esse pedido. Se Vossa Excelência identificar algum musicista niteroense que ainda não recebeu, passa para mim, porque nós vamos voltar aqui, vereador Fabiano. Porque ser gestor público não é brincadeira. Não dá para pagar 2, 3 e esquecer o resto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é sobre um edital que tem me preocupado muito, vereador Renato. É sobre um edital que foi feito em conjunto, cultura e saúde. Tá? A informação que a gente tem recebido, que a gente recebeu da Secretaria das Culturas, é que esse edital tem que ser pago pela Secretaria de Saúde. Só que nós temos um problema grave. O edital foi lançado em setembro, e aí, quem conseguiu, assinou em março o contrato, e até hoje, os artistas, os produtores, não receberam notícia nenhuma. Então, nós vamos enviar ofício para a Secretaria de Saúde para saber onde está o dinheiro dos editais. Porque não é possível. A iniciativa é excelente. Um edital em parceria entre a cultura e a saúde é uma iniciativa excelente. Só que a gente precisa entender, vereador Sabino, por que nessa cidade o dinheiro não chega nas pessoas? É uma cidade que tem um orçamento anual de 6 bilhões de reais. E aí tudo atrasa. Artista recebe com 5 meses de atraso. Foi assinado o contrato em março. A saúde ainda não se pronunciou. Aonde está o recurso? Nós vamos pedir requerimento de informação e nós vamos investigar. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer, e aí eu confesso que eu fico um pouco cansado. Sabe por quê? Eu falava, já dou uma parte, vereador Sabino, que aí aproveita e Vossa Excelência fala sobre a questão da educação também. Olha, os estagiários da educação ainda não receberam. Para as pessoas que estão nos assistindo, e aí eu até explico diretamente para os alunos, para eles entenderem com maior facilidade. Você tem estagiários que trabalham na rede municipal de educação. Fazendo um comparativo, é como se os monitores que ajudam vocês ficassem sem receber. É como se fosse isso. Os estagiários da educação têm um mês que eles não viram o dinheiro. E aí, você tinha um contrato anterior, que era do CIEE, o contrato do CIEE acabou, e um novo contrato foi feito com a Universidade Patativa do Assaré, que é a universidade do interior do Ceará. Tudo bem, só que o problema é que tem um mês que ficou sem ser pago, e aí não tem notícia nenhuma para o estagiário, ainda dizem que eles não podem reclamar. Não é possível um estagiário, vereador Renato, o estagiário ganha R$400, R$500, como é que pode a prefeitura não conseguir pagar isso e não dá uma notícia? Então, liga, dá notícia, fala, ó, tem um prazo, qualquer coisa, mas o que não pode é o trabalhador niteroense prestar um serviço e não receber por ele. E eu vou dizer mais, eu já pedi para a minha equipe, nós vamos fazer uma limpa e nós vamos mapear todo trabalhador que presta serviço para a prefeitura e não está recebendo, está em atraso. Nós vamos fazer uma lista. Você que está nos ouvindo, nesse momento,
tá com salário atrasado? Fala com a gente que a gente vai denunciar. Nós somos a voz de vocês aqui no parlamento. Vamos juntos. Vereador Sabino, conceda a parte. Vereador Túlio, em relação ao edital Saúde e Cultura, provavelmente está havendo algum empecilho burocrático, mas eu tenho certeza que a semana passada até ouvi uma declaração da secretária Júlia, dizendo que estava sendo resolvido, até porque ela é uma pessoa muito experiente nessa área, ela já trabalhava na área de editais da Secretaria de Cultura, e agora assumiu, foi subsecretária, e agora assumiu a Secretaria de Cultura. A Júlia é uma pessoa muito competente, tenho certeza que isso será resolvido em breve, tenho certeza. Esse é Só uma observação, eu acho que a questão nem é essa cultura, a Júlia, não. Acho que a questão é a saúde. A saúde, né? Na saúde é que enrolou tudo. Eu não entendi ainda por que é a Secretaria de Saúde que está pagando o edital. Geralmente, quem paga os editais da Secretaria de Cultura é a FAM. Né? Então, eu acredito que tenha sido um convênio entre a cultura e a saúde. Até eu comecei esse projeto ainda na FAM, na época do secretário Rodrigo, nós começamos um projeto na saúde, levando alguns artistas para os hospitais, fazendo apresentações, mas não foi um edital, os artistas eram pagos por meio de RPA, e eram pagos. Né? Então, eu vou tentar ter mais informações sobre isso para te passar. Em relação aos estagiários, eu também estou surpreso, porque eu imaginei que isso já tivesse sido resolvido. Tem um mês que ficou para trás. Essa mudança do CIE para o Patativa do Assaré. Eu vou agora mesmo entrar em contato com a Secretaria de Educação para entender o que está acontecendo, né? E assim que eu tiver essa informação, lhe passarei, tá bom? Obrigado, vereador Sabino. Obrigado, presidente. Vereador. Bem, presidente, meu pequeno expediente. Fico feliz quando eu vejo na plenária aqui alunos, né? Eu pensei que eu tivesse me inscrito antes dele. Não, pelo Estatuto do Idoso. Pelo Estatuto do Idoso, não. Para que as pessoas vejam não que dá a gente para apelar para o Estatuto do Idoso todo dia. Até porque eu quero falar sobre vacina. E quero saber se todos os meus colegas vereadores se vacinaram. Se Vossa Excelência quiser, eu Mas mostro minha carteira digital. A gente discute depois. Eu mostro minha carteira digital, ESUS. Bem, presidente, queria iniciar o pequeno expediente. Primeiramente, feliz de ver aqui uma turma de alunos, né, do professor Túlio, aí, amigo do professor Túlio, aí, participando conosco. Acho que é muito importante eles conhecerem a dinâmica do parlamento. Não, ex-alunos seus. Fala, me explique. Sim, você não leciona mais. Vossa Excelência só se dedica agora ao legislativo, a fiscalizar quem está com salário atrasado. Tem gente daqui que está com salário atrasado. Tem gente da Câmara com salário atrasado? Eu vou passar para Vossa Excelência. Avisa para o Túlio. Pelo menos vieram falar comigo. Olha lá o presidente, olha a cara do presidente. Só para registrar, passa que a gente entra na briga também. Tá bom. Se por acaso o nosso atrasar, eu vou falar com Vossa Excelência também. Bem, presidente Renato, eu gostaria de fazer essa fala, inicialmente, dizendo que estive há pouco, nós já notificamos, convidamos, foi publicado no Diário Oficial de hoje da Câmara, a nossa audiência pública de moradores em situação de rua, no próximo dia 9/5, às 11 horas, e recebi ainda há pouco uma profissional da área e pude acompanhar a realidade do atendimento às pessoas em situação de rua na cidade de Niterói. Consegui ter uma amplitude dos equipamentos, das funções de cada equipamento, e estou convicto, presidente, que essa audiência pública vai ser um divisor de águas para esse assunto tão importante que interfere na vida de todos nós, cidadãos de Niterói. E eu falo todos nós, porque inclusive essas pessoas que estão em situação de rua, dos quais nós podemos destacar, eu estava junto com um psicólogo para me auxiliar nessa conversa, porque não me sinto apto a dialogar
com técnicos da área, sem estar amparado também por um corpo técnico, porque não é minha área, não milito nessa área, mas entendo como pai, como cidadão, como lojista da cidade, da importância desse tema. E conversando com a profissional da área, presidente, eu soube de um estudo elaborado pela Universidade Federal Fluminense, coordenado pela professora Mônica Sena, a quem eu vou pessoalmente convidá-la também para estar presente na audiência pública, porque, segundo fui informado, existe um diagnóstico bem elaborado das pessoas em situação de rua na nossa cidade. E o que eu pude destacar é porque, às vezes, eu sou mal compreendido pelos técnicos, pelos especialistas da área, porque no próximo dia 18 de maio vai ser um dia da luta contra a política antimanicomial. Tem até um vídeo muito interessante, um filme, Bicho de Sete Cabeças, que faz essa reprodução daquele depositário de pessoas que existia no passado. E eu pude falar para essa profissional que a minha fala, vereador Emanuel Rocha, ela não vai nesse sentido. Quando eu falo da necessidade de internação compulsória, é a necessidade de pegar essa pessoa que está em crise, que está altamente dependente de elementos permitidos e ilícitos, químicos, que levam a pessoa à dependência e ficarem fora de si. E que essas pessoas precisam ser levadas para uma clínica, para um hospital, para serem tratadas, desintoxicadas, para que depois elas possam ir para um outro ambiente, para serem também o quê? Cuidadas. E aí, presidente, eu soube de uma excelente iniciativa da Prefeitura de Araruama, que criou um sítio exatamente nesse sentido, onde eles pegam as pessoas que estão em crise, cuidam dessas pessoas, sai de situação de crise, vai para este local, Nova Vida, o nome do local, não tem cunho religioso, é da Prefeitura, porta aberta, quartos separados para a família, individualizado, para que essas pessoas possam voltar novamente a uma prática laboral. Eles produzem, tem uma loja na frente onde eles vendem o artesanato, as hortaliças, e eu achei muito interessante. E eu vou estar indo visitar esse local, porque a vereadora Beni já se sentiu já compungido de falar por esse assunto. Nós não temos aqui na cidade, não tem um local desse. Só não distante. Temos. É Rio Bonito, exato. Araruama, não tem aqui não aqui. Temos, Nós temos espaço aberto aqui em Itaipu. Temos, em Várzea das Moças, ali naquela região ali, mas infelizmente não temos um local desse. E aí eu pude explicitar para essa pessoa e para o psicólogo que estava comigo, que, na verdade, quando eu falo internação compulsória, não é internação lato sensu, de pegar a pessoa e colocar no depositário e que ela fique ali pelo resto da vida. Não é isso. Eu falo que a internação é quando a pessoa está em um pico de overdose, em um pico fora de si completamente. Essa pessoa tem que ser levada sob tratamento para que possa voltar a si, com acompanhamento médico e depois direcionada para esse convívio social. Pois não, vereadora? Obrigada, vereador. Olha, eu acho, e que bom que Vossa Excelência traz à casa uma discussão tão importante, que é uma discussão que a gente vem travando em Niterói, que perpassa a questão de saúde pública, de direitos humanos, a questão, inclusive, de ordenamento da cidade. Mas é preciso discordar. E discordar sobre o quê? Assim, vou pontuar, Vossa Excelência. Primeiro de tudo, internação compulsória não pode haver. Internação compulsória é violação de direitos humanos, hoje está na cartilha de direitos humanos. A nossa ministra, hoje a ministra Nízia, que ocupa hoje o Ministério da Saúde no Brasil, é uma pioneira, inclusive, em artigos e teses que relata o que é a história da internação compulsória no Brasil, quais são os marcos que segregam, que destroem, que não tem a ver, inclusive, com o que Vossa Excelência está trazendo. Vossa Excelência está trazendo uma demanda que é uma demanda do nosso município, do nosso estado e do nosso país, sobre as pessoas que têm relação de dependência química. Porém, os métodos para a gente conseguir combater isso
são métodos de prevenção. Hoje a gente precisa, em Niterói, vereador Fabiano, a gente ter, através da saúde, através de outros aparelhos e mecanismos da cidade, que consiga ter uma campanha de prevenção, tanto a nível de publicidade e propaganda, mas também dentro das unidades dos aparelhos de saúde e também dentro do espaço educacional, que consiga fazer com que a relação da sociedade, a construção do indivíduo social em relação às drogas, seja de uma prevenção a partir da educação e a partir da saúde. Ponto. Aí existe um segundo elemento. O que iremos fazer com as pessoas hoje que estão em situação de dependência? Esse é o ponto. Isso, esse é o ponto. Presente. E vamos dialogar. Exatamente. Mas não existe presente sem entender a materialidade do passado. E não vai existir futuro se a gente não conseguir correlacionar o passado com o presente para ir adiante. O que fazemos com essas pessoas? Em Niterói hoje, a gente precisa relacionar a questão da dependência química, como já falei aqui muitas das vezes, com uma questão de saúde pública. Hoje em dia, o atendimento básico, o atendimento de unidade básica, tanto nos postos de saúde quanto nas clínicas que nós temos no nosso município, não estão dando conta de um acompanhamento de saúde para as pessoas que são dependentes químicos. Aí entra 3 elementos. O primeiro elemento é, nós não temos um quantitativo de profissionais que cuidem das pessoas que são dependentes químicas a partir da rede de usuários do SUS no nosso município. Aí a gente também vai precisar correlacionar isso ao SUAS. A gente vai precisar entender que na nossa cidade, no município, aonde a galera da assistência social que faz esse acompanhamento do serviço social, essa galera tem um piso hoje no nosso município de R$ 831. Ou seja, hoje nós estamos com uma fragilidade no nosso município de ter profissionais de assistência social, de serviço social, bons, que sejam capacitados e gerenciem, esses processos dentro do serviço de assistência, que fiquem com permanência no serviço público de Niterói, porque a galera está fazendo concurso no Rio, está fazendo concurso em Maricá, está fazendo outros concursos e não permanecem na rede de Niterói. Um segundo elemento. E um terceiro qual é o orçamento? Não temos em Niterói. Qual é o orçamento que nós temos destinado hoje da saúde no nosso município e da rede de serviço social para poder tratar a questão da dependência química quanto um problema estrutural e correlacionado a partir da saúde do nosso município? Se não houver prevenção, se não houver profissionais de ponta qualificados para fazer um acompanhamento psicossocial dessas pessoas, não adianta internação compulsória. Internação compulsória não serve nem para a classe média alta e para as pessoas ricas, hoje no nosso município, do nosso estado e do nosso país, que pagam uma fortuna dentro das clínicas, que deixam as clínicas, voltam para a dependência química, porque a relação hoje no nosso estado brasileiro das pessoas com as drogas não se trata só de uma relação econômica, de uma relação social, mas sim de um conjunto como todo a partir das políticas públicas. E todas as experiências, se Vossa Excelência for lá com a ministra da Saúde, teses desenvolvidas, se Vossa Excelência for procurar a saúde da UF, excelentes profissionais qualificados, a gente pode sentar e conversar sobre isso. A internação compulsória no Brasil, ela não adianta nem para quem tem dinheiro, quem é de classe média hoje na nossa sociedade. Obrigado. Nada, vereadora. Vereadora, eu tenho que concordar com Vossa Excelência que nesse ponto nós temos alinhamento em algumas partes das nossas visões, De fato, não é pela classe econômica que a gente vai mensurar se vai ter sucesso ou não a libertação das drogas. Vai muito além. Se para as pessoas que têm nível social, que têm poder econômico, a internação em uma clínica de dependência não garante a libertação das drogas, quiçá para quem nada tem.
Quando a gente pensa, e aí a vereadora Beni está certa, que não há um... Hein, vereadora? Vereadora? A Vossa Excelência está certa quando a Vossa Excelência alega a questão do orçamento para este ponto, numa rúbrica específica na pasta da saúde, eu tenho que concordar com Vossa Excelência. E a gente vai pela Comissão de Orçamento e Direitos Humanos, a gente pode fazer em conjunto, propormos na LDO um orçamento para esse fim. É inadmissível na cidade comunitária ter um CAPES para álcool e drogas, que é o da Alameda. E aí eu tenho que concordar novamente, que é insuficiente para 517 mil habitantes. Eu acho que nisso nós temos alinhamento. E veja que bom, a gente consegue caminhar juntos em algumas áreas, veja Nem só. tanto, nem tanto. É bom sim, vereador Paulo. Ela é um está com terço da ciúme. bancada do pessoal, eu já pedi uma parte. Tá. Então, eu quero dizer, presidente Renato, que eu quero convidar todos os parlamentares para essa audiência do dia 9/11, às 11 horas. Eu acho que é um tema que abarca os nossos mandatos, porque está dentro da nossa realidade. Presidente, esse é o ponto que eu queria destacar. Mas permite uma parte nesse ponto? Eu vou permitir sim. Depois pedir ao presidente que só me recomponha meu tempo. Não, ele dará todo o tempo necessário. Tá ótimo. O presidente, além de democrata, ele adora ouvir as suas justificativas. Muito obrigado, mesmo vereador. quando elas não são muito convincentes. Mas eu queria rapidamente, porque Beni já fez algumas colocações. Eu ouso dizer, Fabiano, que se nós não em plenário, mas se nós fizéssemos uma discussão entre nós vereadores, considerando o que cada partido pensa a respeito do enfrentamento, da chamada guerra contra as drogas, nós verificaríamos que, no mínimo, nós temos posições diametralmente opostas. Eu, de certa maneira, ouso falar pelo PSOL, ouso falar pelo PT, ouso falar pelo PCdoB, ouso falar pelo PDT. Nós temos visões de que quem tem que ser combatido é traficante. O crime, o traficante é um problema de polícia. O dependente e aquele que se droga é um problema de saúde pública. E se nós não estivermos organizados enquanto saúde pública para fazer prevalecer este olhar, nós vamos ter problemas de toda a ordem. Eu vou en passant para não gastar muito tempo. A audiência pública requerida pelo meu mandato, mandato de presidente, coincidentemente, de presidente da Comissão de Saúde, uma audiência pública requerida em outubro de 2021. Para quê? Para discutir que a rede de atenção psicossocial de Niterói vem sistematicamente sofrendo com descaso por parte do poder público, com inúmeros problemas que vão desde a falta de dispositivos extra-hospitalares, como CAP3, até a falta de profissionais. Então, nós requeremos, em 2021, lá atrás, para discutir esse tipo de problema, que não vai ser resolvido com internação compulsória. A discussão não é internação compulsória, não. E a maior parte desses partidos que eu citei, desculpe, Pipico, ousar falar pelo PT, nós somos contra a internação compulsória. Nós optamos por um outro tipo de abordagem que não é a que vai ser resolvida com internação compulsória. Mesmo que a nossa rede de atenção psicossocial não tivesse problema nenhum, como não é o caso. Recentemente, numa decisão da Justiça, foi aplicada multa de R$500 mil a Niterói, porque não cumpre as recomendações que o Ministério Público, que trata das questões de direito difuso da questão de saúde, o Ministério Público vem atuando, cobrando atitudes do governo municipal, e na falta de atitude do governo municipal, e aí não é da Procuradoria, eu estou vendo companheiros que ligados à área jurídica do governo, não é o problema da Procuradoria, o problema é da Secretaria de Saúde, tem outras prioridades. O problema é da Fundação de Saúde, e o problema é da FESaúde, que agora trata não só do programa médico de família, como também das questões ligadas à saúde mental. Então nós temos, olha, eu vou ler uma parte e encerrar minha parte.
Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos do MP concedidos pela Justiça. Em consequência, declaro a omissão dos réus na implementação plena e na manutenção eficaz para o pleno funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e Serviço Residencial Terapêutico, as SRTs, no município de Niterói. Condeno os réus solidariamente no prazo de 180 dias a contar do trânsito julgado, sob pena de multa única no valor de R$500 mil. Condena que, item 1, implantar um novo dispositivo de serviço residencial terapêutico de tipo 2, SRT 2, para absorção dos pacientes internados no Hospital Colônia de Rio Bonito. O processo de combate ao manicômio passa por fechamento dessas unidades. 2, apresentar cronograma para a criação de mais 7 dispositivos de serviço residencial terapêutico. Aí, Fabiano chega na rua e vê o que ele vê, e nós todos vemos, não significa que o nosso olhar seja diferente. Especialmente para quem fala o tempo todo, eu falo menos do que Vossa Excelência, que é cristão, não gosta de olhar o que a gente vê na rua. Eu não costumo dizer que eu sou cristão, não, apesar de ser. Até porque Jesus Cristo foi um dos primeiros comunistas do mundo. Isso Vossa Excelência está dizendo. É claro, é um camarada que fez revolução só com verbo. Não pegou nenhuma arma para lutar contra o Império Romano. Portanto, eu tenho o direito de considerar o mais importante revolucionário desses 2000 anos, Jesus Cristo. Vossa Excelência, nesse ponto há acho que ele era peace and love, paz e amor, não sei o que lá. Eu prefiro achar que ele pegou um chicote e expulsou os vendilhões do templo com muita garra. Se Vossa Excelência diz que Negócio de Jesus paz e foi amor. comunista, Marx, então, foi discípulo de Jesus? Não, não é discípulo de Jesus, mas defendia coisas que Jesus antes dele já defendeu. 3, converter em equipamento de CAPS álcool e droga. 2, em CAPS álcool e droga. 3, devendo, para tanto, apresentar cronograma para conversão do CAPS. Então, você tem um conjunto enorme de recomendações que o governo acabou de receber, um prazo para definir, que não vai resolver o problema que a gente olha nas ruas, mas vai dar a abordagem adequada. A abordagem adequada não é pegar um guarda municipal que escolta os assistentes sociais do município para pegar pelos braços alguém e levar para onde? Os abrigos de Niterói são de altíssima qualidade, tão alta qualidade, e aí é a realidade também, vamos na rua ali, vamos ali atrás, que boa parte daqueles que nós gostaríamos de ver abrigados prefere dormir do lado de fora do abrigo do que entrar no abrigo. Talvez porque nós tenhamos que discutir a maneira pela qual as regras de funcionamento de um abrigo funcionam no nosso município. Essas pessoas que estão em situação de rua sofrem violência na vida inteira, porque não tiveram condições de estudar, não têm habitação, não têm, às vezes, dinheiro para voltar para casa e, por isso, trabalha em Niterói e fica dormindo na rua, porque não tem para onde ir. Só que, para eles serem atraídos para um abrigo, por exemplo, esse abrigo teria que ter regras menos coercitivas e menos duras, não significa ausência de regra. E, na verdade, os abrigos, por uma observação que é de muito tempo, e aí não estou criticando a assistência social, porque a assistência social não é um trabalho fácil, mas tem um olhar meio crítico em relação à assistência social. Eu não posso impor opressões a mais a essas pessoas que já são oprimidas na vida inteira e vivem em situação de rua e se drogam como consequência da desesperança de uma série de problemas, porque a droga, muito provavelmente, na cabeça das pessoas, aliena e faz com que as dores do corpo e da alma sumam. Por isso, nós, de um modo geral, dos partidos que eu elenquei aqui, nós somos contra a internação compulsória. Vereador Fabiano, é bem rápido mesmo, porque meus companheiros de bancada já fizeram a defesa contundente, mas eu queria só pontuar algumas coisas. A internação compulsória, e aí eu faço um desafio aos defensores dela. Me mostre um artigo científico
moderno, que defenda a internação compulsória. Nós somos contra a internação compulsória porque a ciência já demonstrou que não adianta absolutamente nada. Você pegar um camarada pelo braço e colocar ele num local onde ele não quer estar. Isso não pode ser solução. Nós já ultrapassamos. O debate sobre internação compulsória já foi ultrapassado. Agora, o que eu queria trazer, completando a fala dos meus colegas... Só uma pergunta. Só concluir o raciocínio rapidinho, só porque os colegas já falaram. Depois eu a maior vou falar parte uma do que eu pergunta e iria vocês falar. vão ter o direito de respondê-la, tá Sim. bom? Só para completar, vereador, a gente tem aqui em Niterói algumas questões que precisam ser resolvidas com urgência. Por exemplo, os ambulatórios, eles estão fora da FESaúde. A FESaúde não vai abraçar os ambulatórios. E aí a gente tem um problema grave. Porque a situação dos ambulatórios, e no início do mandato eu fiz algumas visitas, nós, por exemplo, temos ambulatório que é mais ou menos isso aqui, ó. Um laboratório que é 2 metros quadrados, 3 metros quadrados. Não cabe ninguém. Como trabalhar numa situação como essa? Tem ambulatório de Piratininga, por exemplo, da Policlínica de Piratininga, que é nos fundos de uma casa. É na garagem de uma casa, nos fundos, tentaram fazer um ambulatório. Tem até uma churrasqueira do lado do ambulatório. Então eu vejo com muita preocupação a situação dos ambulatórios. Além da questão do investimento no CAPES. A gente precisa investir, vereador, na política de redução de danos. É disso que a gente precisa, porque a ciência diz isso. Eu, por exemplo, participei semana passada de uma reunião na Fiocruz para debater política antidrogas. Não tem absolutamente ninguém na Fiocruz, absolutamente ninguém, vereador, que defende internação compulsória, porque isso já foi superado pela ciência. A discussão é outra. Agora, se o núcleo antidrogas da Fiocruz não fala sobre internação compulsória, de onde que essa ideia sai? De onde que alguém, em 2023, coloca como solução a internação compulsória? Você Eu não consigo está entender. perguntando? Sim. Tá. Só existe a Fiocruz? De todos os elementos, todas as instituições no Brasil e no mundo que falem sobre o assunto? Não só Não. existe a Fiocruz. Mas a Fiocruz, Vossa Excelência há de convir, que é uma instituição renomada e de respeito. Tem um papel não existe importante. só a UF. Correto. Mas a UF é uma instituição renomada e de respeito aqui na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro. E por aí vai, o FRJ, COP da UFRJ. E na saúde, Fiocruz. Bem, eu queria só falar para meus doutos edis, que na realidade, presidente, quando uma pessoa está sobre o efeito total de drogas, eu quero ver qual dos meus colegas progressistas que consigam trazê-la para a razão só com conversa, sem uso de medicamento. Ontem, Vossa Excelência postou, com muita virtude, um agente da Guarda Municipal atendendo um morador em situação de rua dependente químico, querendo depredar uma loja aqui no centro de Niterói. Eu não vi nenhum intelectual da UF indo lá conversar com eles. Vereador, uma parte. Claro. Hoje, a Guarda Municipal, agora à tarde, fez mais uma apreensão de um indivíduo altamente drogado, armado com canivete, com porção de cocaína e crack, agora à tarde. Já está nas 7h30. Então, esse indivíduo estava alteradíssimo e, para conduzir ele para uma delegacia... Devia chamar um professor da Fiocruz. Fica meio difícil você, com rosa branca e camisa branca, na Avenida Copacabana, trazer esse cara, tirar esse cara de circulação. Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Obrigado. E quero parabenizar aqui, mais uma vez, a Guarda Municipal por essa
prisão hoje aqui no centro de Niterói. Muito obrigado. Eu só queria... pois vereador. não, presidente. Falar uma situação, um caso concreto na data de hoje. Meu grupo político, realizando toda a abordagem social com pessoas em vulnerabilidade social, dependente químico, no bairro da Engenhoca. Hoje, infelizmente, uma viatura policial, equipes da SAMU, no local, prestando todo o atendimento médico para aquele dependente químico, que, por sinal, vereador, inúmeras foram as tentativas de seus familiares levarem para sua casa, mas ele fez a opção de morar na rua. Conclusão, infelizmente, hoje, a pessoa veio a falecer. Então, eu tenho um entendimento completamente diferente com relação à questão da internação compulsória. É isso aí. Sou favorável pelo simples fato daquele dependente químico não ter discernimento para entender o caráter ilícito daquele fato, da questão da permanência dele em sociedade. O que a gente não pode é tornar um hábito, entender que aquilo ali já se virou um costume de ver pessoas morando embaixo de marquises, Sim. com o seu cobertor, com o seu colchão, desordenando o espaço público. Aquelas pessoas precisam, sim, de acolhida, precisam, sim. Vossa Excelência, vem trazer esse debate aqui para o Parlamento, é muito importante trazer esse debate para dentro da Câmara, para que a gente possa chegar ao entendimento e diminuir essa quantidade enorme de pessoas que estão vivendo em situação de rua em nossa cidade. São inúmeros casos que a gente vê dia a dia e, por incrível que pareça, infelizmente, a gente começa a ver aquilo como uma situação normal. E a gente, como legislador desta casa, como pessoas eleitas pelo povo, a gente tem que, sim, que dar toda a atenção e fazer com que essas pessoas retornem o convívio familiar, que seja reinserido à sociedade. É de fundamental importância e Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa. Obrigado, presidente. Tenho a honra de assinar o edital para o chamamento das autoridades que compõem a segurança pública e também o sistema de saúde para participar desse debate e espero, com todo respeito e toda a esperança, que Vossa Excelência saia daqui com pautas importantes e com projetos para que essas pessoas possam retornar aos seus lares, produzir, que é isso que a gente quer. Obrigado, presidente. Já caminhando para a conclusão, dizer que quando uma pessoa ela intenta contra a própria vida e ela é levada para o hospital, essa pessoa ela fica internada, protocolo médico, sobre observação de 24 a 48 horas, 72 horas. Exatamente. Da mesma forma, quando uma pessoa está em alto estado de drogadice, ela precisa ir, sim, para um local para ser desintoxicada, para que ela possa ser tratada. Porque na hora que essa pessoa começa a intentar contra a vida de alguém, quando essas pessoas... Vereadora, já dei parte à senhora, vou concluir. Vem para a audiência que a gente debate na audiência. Quando essa pessoa começa a intentar contra a vida de alguém, começa a causar um problema social. Aí quem é chamado é a Guarda Municipal e a polícia. Não chamam os intelectuais da UF, não chama a Fiocruz, chama a polícia. Porque ele está causando risco à sociedade como um todo. Então, presidente, eu quero dizer com muita clareza que o que eu vejo é a iminência de um problema social muito grave na nossa cidade. Porque se nada for feito, eu tenho certeza que em curto espaço de tempo nós teremos problemas seríssimos na Amaral Peixoto, nós teremos problemas seríssimos na Gavião Peixoto, na Tavares de Macedo, na Presidente Bacher e na própria Rua Moreira César. E aqui na Coronel Gomes Machado. Por que eu falo essas ruas? Porque é onde estão. E detalhe, presidente, Vossa Excelência que foi e é um policial, ainda aqui na reserva, mas é um oficial do corpo da nossa Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós somos sabedores da chegada da droga K9.
muito mais letal do que o crack. Essas pessoas em situação de rua, elas são altamente vulneráveis. E se isso chegar, como chegou em São Paulo, vai ser desastroso. É um problema que se avoluma e que vai ser de difícil solução. Então, eu quero tratar o assunto, vereadora Beni, na próxima audiência pública, com muita clareza, com muita responsabilidade, deixando a política de lado e tratarmos o indivíduo, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, porque eles são como nós somos e merecem todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho. E se está faltando estrutura na cidade de Niterói para atendê-los, eu serei um grande defensor para que tenhamos estrutura. É inadmissível a gente só ter uma turma. Presidente, para concluir, eu queria aqui agora mostrar com muita alegria essa matéria que o jornal A Tribuna traz hoje de capa, o retorno das atividades no CAI Martins. Nós realizamos nesta casa a audiência pública para discutir a questão do CAI Martins e agora, definitivamente, o CAI Martins retorna às suas atividades de forma progressiva. Eu quero aqui agradecer publicamente ao governador Cláudio Castro e ao secretário Rafael Pisciani, que na vinda aqui como representante, o ex-vereador Bruno Lessa esteve aqui conosco, se colocou à disposição para nos ajudar na questão da reabertura das atividades do CAI Martins. Foi reaberto a piscina, as duas piscinas, que era um grande anseio nosso, será já na próxima quinzena de março, primeiramente para aqueles que já faziam as aulas lá no CAI Martins, e depois as vagas novas que serão abertas, e dizer que a gente continua na expectativa da grande reformulação do uso da parte do campo do CAI Martins, porque entendemos que aquela parte ali tem que ser destinada para a sociedade de Niterói, notadamente ali a Zona Sul ali de Caraí, São Francisco, Santa Rosa, né, Centro, pessoal da Zona Norte, para que a gente possa ter um equipamento que tenha uso social e não apenas um estádio sem uso. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Presidente, para discutir... Registrar a presença do vereador Leonardo Giordano, Casota. Obrigado, presidente. Queria dar algumas opiniões sobre esse debate. É um debate que desperta muitas paixões e que a gente deve fazer com certo cuidado. Porque as pessoas que são contra a internação compulsória, elas não podem ser colocadas no lugar das pessoas que defendem que as outras fiquem na rua sem nenhum amparo. Não é a mesma coisa. É muito importante diferenciar as duas coisas. Senão vira um debate entre quem quer resolver e quem acha que está bonito a rua ficar cheia de gente que está sofrendo, que está adoecendo, que está morrendo mais cedo, que está sem os seus direitos garantidos, que está sem o acesso à justiça de nenhuma forma, econômica, social ou qualquer outra forma. Não é isso. Acontece que é muito importante perceber que essas ferramentas, quando foram testadas, elas não funcionam. Não há exemplos de que elas funcionem. A gente precisa adotar ferramentas que funcionem. A gente está cansado de ver, por exemplo, Operação Paulista na Cracolândia. Quem aqui não viu? 1, 2, 3, 8, 15 operações policiais cruzadas com todo o aparato que vai lá na Cracolândia, esparrama todo mundo, leva na internação compulsória e aí na esquina seguinte acontece de novo, as pessoas retornam ou são outras pessoas. Quais são as causas da miséria humana? Quais são as injustiças da nossa sociedade que geram a naturalização de seres humanos morando na rua? Uma sociedade que tem quase 10% de desemprego formal, o que significa que as pessoas subempregadas ou desalentadas são quase metade do Brasil. Uma sociedade
que não tem moradia. Qual é o tamanho do déficit habitacional que a gente tem? Quantas dessas pessoas que estão na rua moram, dormem na rua e têm até emprego? Pode alguém aqui ficar assustado com isso. Vá conversar com elas. Algumas delas têm emprego, só que a casa da pessoa é lá em Nova Iguaçu, é lá em São João do Meriti. E aí ela não consegue voltar para casa porque não tem renda, porque a nossa sociedade paga um salário mínimo vergonhoso, humilhante ao seu povo. E há o desalento das pessoas também, que por conta desse processo de miséria, de empobrecimento, de muitas vezes racismo, falta de alento, de perspectiva, essas pessoas muitas vezes acabam nas drogas e muitas vezes em drogas pesadas, e isto nos acontece. E é também razão da gente se perguntar que coisa estranha uma sociedade que acorda para a miséria quando a miséria lhe incomoda a vista. Porque enquanto não lhe incomoda a vista, a miséria é bem invisível. E no dia que a miséria começa a incomodar a vista, as pessoas ficam nervosas, preocupadas, estressadas e desejosas de arrumar uma solução imediata. Eu vou levar um pouquinho mais de tempo como meus colegas, querido presidente, só para colocar a ideia completa. Quem é contra a internação compulsória não é a favor da miséria. Quem é contra a internação compulsória não é a favor da droga. Quem é contra a internação compulsória simplesmente está dizendo: esta ferramenta não funciona. Uma sociedade que pretende internar compulsoriamente uma pessoa e que ela vai se recuperar na porrada. Olha aqui, eu vou acabar com a sua liberdade, eu vou lhe levar na marra, eu vou trancar você igual um bicho, eu vou lhe aplicar um tratamento e vou lhe drogar com outras drogas, porque tem as drogas contra as drogas, e aí você no final vai se recuperar, e se não se recuperar, não sai não, tu vai ficar trancado aqui. Qual é o problema desse raciocínio? Quando você for lá, como é que você vai dizer, olha o fascismo nascendo, como é que você vai dizer quem é drogado de quem não é? Vamos fazer o teste de droga compulsório. Nós vamos separar quem é drogado de quem não é. Se não quiser fazer o teste, é compulsório, é na porrada. A gente vai, depois de descobrir quem é drogado e quem não é, a gente vai levar compulsoriamente as pessoas para um tratamento que não tem base científica, ao invés de resolver os problemas pela causa. Nós do PCdoB, o Paulo Eduardo do PSOL, que é um partido que a gente respeita muito, está aqui Pipico do PT, tem os companheiros do PDT, outros partidos. Eu tenho certeza que do jeito que Paulo falou em nome do PCdoB, eu vou falar aqui em nome de Beni, dos meus aqui colegas de campo progressista, digamos assim, de esquerda. Nós não somos a favor de nenhum tipo de violência, porque nós pretendemos uma postura radical diante das coisas, mas não é o radicalismo para assustar ninguém. Radical no sentido do sentido dessa palavra. Ela vem de radice, buscar a raiz dos problemas. Ser radical é atacar a raiz dos problemas. Quem ataca os problemas pela aparência, provavelmente não vai resolver os problemas na raiz, na fundação. A injustiça social, o déficit habitacional e todas as mazelas sociais enumeradas são fonte causadora da imensa massa de desalentados que, conforme sobe a miséria, sobe em tamanho na rua, porque é só olhar a história do Brasil. Momentos em que há muita miséria, tem aumento da população em situação de miséria, óbvio. Momentos em que há diminuição da miséria, há diminuição dessa população. Na Noruega, tem até um ou outro que é população de rua, mas não tem o que acontece no Brasil.
E não é porque o DNA do norueguês é melhor do que o do brasileiro. É tudo gente, é tudo ser humano. É porque a desigualdade social daquela sociedade não é tão brutal quanto a nossa. E não gera esses fenômenos que são horríveis em larga escala e que a classe média, desculpa dizer isso, fica nervosa porque o fenômeno assola a marquise do seu prédio. E essa essência de preocupação, ela não está na raiz das coisas. Eu não acho que a gente tem que fazer só soluções de longo prazo. Existem as soluções de curto prazo. A gente tem que tornar, por exemplo, os nossos abrigos mais atraentes ao povo. Eu acho muito difícil. Se eu tenho uma mantinha, vou terminar, presidente. Se eu tenho uma mantinha e tudo que eu tenho na vida é um saco de coisa, que alguém que toma o meu saco de coisas que eu tenho na vida e me leva para um abrigo, que eu tenho um cachorrinho, o cachorrinho não pode entrar. Eu quero ouvir o radinho de pilha, não pode ouvir lá. A luz apaga 10 da noite, eu sou obrigado a dormir. E eu estou num ambiente coletivizado, onde a minha individualidade foi para a cucuia. Para muita gente, infelizmente, a rua é uma possibilidade de individualidade. É difícil para a gente que está integrado no sistema entender isso. Mas para muita gente que está lá, o abrigo é pior. Olha o que eu estou dizendo. Para muita gente que está lá, talvez se algumas e alguns de nós passassem pela terrível experiência de estar desalentado morando na rua, talvez você não quisesse ir para o abrigo. Porque você ia falar, pô, eu tenho um cachorrinho, pô, eu tenho um radinho de pilha, pô, eu não gosto de dormir 10 horas, obrigado, pô, eu não gosto de ficar num ambiente coletivo que parece um ambiente militar, eu gosto de ser respeitado na minha individualidade. Pelo menos aqui, eu estou dentro do meu espaço só com quem eu quero conviver. Pelo menos aqui eu tenho as minhas coisinhas. Não é que a pessoa tem que ficar lá, me repare. É que a gente precisa criar condições dos nossos abrigos serem atraentes ao povo, da gente ter política de habitação popular para o povo ter casa, da gente ter política de assistência social consorciada com os outros municípios a uma população flutuante. Vamos fazer isso amanhã em Niterói. Vai vir os moradores de rua de São Gonçalo para Niterói, é uma população flutuante, os do Rio vêm, os de Niterói vão. Essas dificuldades, complexidades do problema, me fazem crer que não é só uma questão de jogar a polícia e sair recolhendo, porque vai ter o dia seguinte do recolhimento. O que você vai fazer com essas pessoas? Você vai manter, para concluir agora, você vai manter elas presas para sempre? Você vai dizer que você vai curar do vício da droga na porrada? Porque o percentual de recuperação desse tipo de método é quase nulo. É necessário descobrir alternativas que resolvam de fato os problemas pelas causas e pela raiz. Muito obrigado, senhor presidente. Retornando ao pequeno expediente, vereadora Beni Brioli. É complicado, né? Então, eu ia hoje fazer uma fala, mas eu acho que eu vou me ater a pequenas outras coisas que, na verdade, têm uma relevância muito grande, de acordo com o entendimento que eu acho que vai surgindo no decorrer do debate da casa. Assim. Hoje eu estive na Policlínica da Jansen de Mello, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fazendo uma fiscalização, e me deparei, vereador Fabiano e demais vereadores, com uma série de questões e problemas. Estive na Policlínica da Jansen, vereador, tem parte do teto dos consultórios caindo. Os médicos estão atendendo numa salinha, num cubículo que não tem ar-condicionado dentro da sala de atendimento dos médicos. Está faltando profissionais, não só na Policlínica da Jansen e outras policlínicas que tenho visitado fazendo meu trabalho de fiscalização na cidade. Aí a gente se depara com um debate nessa casa, com muito respeito ao vereador Fabiano, sobre questão de saúde. Aí eu fico me perguntando às vezes, vereadores, a materialidade em si do problema que nós estamos lidando.
é preciso que a gente faça uma análise conjuntural das políticas públicas do nosso município. Né? Nós estamos vivendo em Niterói, muitas das vezes, costumo dizer, um município de maquiagem, uma cidade maquiada. Ao mesmo tempo que eu entro nas clínicas e eu vejo profissionais de saúde atendendo, pingando suor, com ventilador quebrado, num cubículo sem ar-condicionado, com teto caindo, é ao mesmo tempo que eu me deparo com centenas de famílias de favelas e periferias esperando a moeda araribóia para poder comprar comida para os seus filhos dentro de casa. E ao mesmo tempo que no mês passado, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, estive em atendimento com dezenas de famílias, também sob situação de risco de moradia, como visitei uma ocupação aqui essa semana, na Cantareira, caindo aos pedaços, esperando aluguel social nesse município. E que não tem muito tempo, há menos de 2 meses, estive com os trabalhadores e as trabalhadoras da assistência social, reivindicando há 15 anos plano de carreira e salário, que recebem R$ 831 nesse município, trabalhadores concursados. E que, ao mesmo tempo, nós temos uma fragilidade gigante com mães com mais de 3.000 crianças sem vaga nas creches. Mas o problema são as pessoas debaixo da marquise. Mas o problema é que nós, como sempre, pensamos um projeto de higienização no nosso município a partir da perspectiva e da ótica da classe média. Mas não, nós temos um problema estrutural, conjuntural na nossa cidade, que é de ausência de políticas públicas. Nós temos um problema conjuntural dessas 3.000 crianças que estão esperando vaga nas creches, dessas mães que saem e deixam essas crianças em casa sozinhas. Aí depois a culpa é dos pretos pobres favelados na comunidade que viraram traficantes. É essa a realidade que é debatida dentro dessa casa. Mas ninguém quer entender, ninguém nessa casa quer entender como que chega a carga de cocaína dentro das favelas dessa cidade, porque o preto pobre favelado sem estudo não é engenheiro químico e não produz cocaína dentro das favelas e periferias. Quem é que está produzindo droga, levando para dentro das favelas e periferias, se não é um engenheiro químico? Quem é que transporta essa droga e essas drogas para a favela e para a periferia? Quem é que está produzindo essas armas, esses fuzis que chegam na mão do preto pobre favelado? É ele que vai buscar? É ele que transporta as cargas de droga, é ele que produz a droga. Nós temos um problema conjuntural. O nome desse problema é a bandidagem da política e da elite do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Mas não dá para tratar um problema nessa casa, não dá para a gente falar das pessoas aleatoriamente, isoladas da política, como se isso fosse um problema a partir de um determinado aspecto. E para concluir, presidente e demais vereadores, eu fico muito impactada hoje no cenário político do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das lacunas que foram expostas na construção social de ideias a partir da projeção de políticas públicas que não são evidenciadas. Não dá para se fazer uma discussão rasa quem quer solucionar problemas. Não dá para fazer uma discussão a partir do que se vê, sem entender a história, as construções e os desdobramentos desses problemas que traduzem a nossa sociedade nos dias de hoje. Niterói não vai avançar
enquanto não houver valorização do trabalhador que está na ponta. Niterói não vai avançar enquanto a gente não entender que esse orçamento para mais de 6 bi precisa pensar raça, classe e gênero. Niterói não vai avançar enquanto não houver plano de cargo, carreira e salário. Niterói não vai avançar enquanto os aparelhos do município forem puxadinhos políticos para a eleição dentro dessa casa e nos demais espaços. Niterói não vai avançar enquanto a valorização do ser humano não for uma política de eficácia, bem viver e valorização da vida. Obrigado, eu acho que a gente tem muito que dialogar sobre a conjuntura do nosso município, que é uma reflexão do nosso Estado, mas para além do nosso Estado, do Rio de Janeiro, é uma reflexão do Estado brasileiro, que deve ser um Estado democrático de direito, a partir da elaboração das políticas públicas dentro dessa Casa Legislativa. Último orador inscrito no primeiro expediente, vereador Paulo Eduardo Gomes. Podemos. Matéria sobre a mesa. Podemos inverter? Projeto de Lei 152/2022, veto total. Ao primeiro secretário para fazer a leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça e redação final. Tá. Comissão Constituição e Justiça e Comissão Constituição e Justiça e redação final. Parecer 106/2023, projeto de lei 152/2022, autor vereador Marcos Sabino, declara o painel artista plástico Henrique Bonifácio da Praça Raul de Oliveira Rodrigues, em Niterói, como patrimônio cultural material do município. Relator, vereador Renato Cariello. Trata-se de exame de proposição contemplada no projeto de lei em epígrafe, onde dispõe sobre o tombamento do patrimônio cultural material do município de Niterói, o painel artista plástico Henrique Bonifácio na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, terminado o devido trâmite legislativo, o mesmo foi encaminhado para autógrafo tempestivamente. As razões expostas e encaminhadas destacadas, excelentíssimo senhor prefeito informou não ser possível a sanção do projeto em tela, vetando integralmente, caminhado à comissão para apreciação, parecer conforme artigo 225, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Niterói. Destarte, assiste razão, excelentíssimo senhor prefeito, onde o voto é pela manutenção do veto, projeto de lei em epígrafe, conforme razões do excelentíssimo senhor prefeito. Com Comissão Constituição e Justiça, reunião realizada, aprovou o parecer do relator pela manutenção do veto ao projeto. Senhor presidente, lido o parecer, senhor presidente. Para discutir, presidente. Para discutir o veto, o vereador Já recebi, já ganhei. Marcos Sabino. Eu vou concordar com o veto, né, porque, como eu disse ontem, esse painel é de um grande artista, do Bonifácio, um artista plástico conceituado nacionalmente, internacionalmente. Esse painel foi pintado em 2010 na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, e esse painel fica no muro, né? Na verdade não é divisa. Ele não está no corpo do prédio, ele está no muro. Mas, na verdade, eu não sei se o muro é da praça, do município ou do prédio. Me parece que é do prédio, segundo informou a Procuradoria. Eu vou concordar com o veto, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado daqui para frente, né, com qualquer outro tombamento. Eu, por exemplo, pedi o tombamento do painel do Cobra, que foi pintado aqui na cidade, que eu vejo como uma obra-prima na nossa cidade, pintada por um artista conhecido internacionalmente, onde várias cidades do mundo têm um painel do Cobra, e essas cidades, elas preservam essas obras de arte. Então, concordando com o veto, mas deixando aqui a minha tristeza em não ter esse painel do grande Bonifácio tombado. Mas eu já solicitei à secretária Deise, ela também já me falou sobre isso, de oferecer um novo espaço para que o Bonifácio faça novamente a pintura desse painel. É isso, obrigado, prefeito. Mas é importante
que esse projeto é um projeto meu junto com o vereador Gazota, então é importante também que ele se pronuncie. Presidente, eu já falei no dia de ontem sobre essa questão. De fato, né, chegamos à conclusão de que a gente vai, né, acompanhar, inclusive, a orientação do governo nesse veto, porque, de fato, existe aí um problema com a questão do muro, né, da onde a pintura está estampada, está feita, e aí ali você não pode mexer no muro, então não pode ser tombado. Então, de fato, a gente concordou com esse veto integral. Vamos lá, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, colocaria em votação. Líder de governo para fazer a indicação de voto. Presidente, sim ao parecer. Convidar os vereadores Paulo Eduardo Gomes como primeiro escrutinador e Andrigo de Carvalho como segundo escrutinador. O primeiro secretário para fazer a leitura, chamada dos nobres edis. Vereador Pipico. Rapidamente, presidente Carrillo, só orientação de voto A bancada do PSOL para fazer a orientação. Do PSOL, o PSOL vai votar pela derrubada do veto, tá? Obrigado. Vereador Pipico. Fazer a indicação da Federação de Cidadania PSDB pela manutenção do veto. Vereador Pipico. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Henrique Fênix. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Sim. Jonathan Anjo. Sim. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Com coração partido, sim. Paulo Eduardo. Não. Doutor Paulo Velasco. Sim. Renato Carillo, presente. Presente. Professor Túlio. Não. Senhor presidente, 16 vereadores responderam à chamada e 15 fizeram uso do voto, senhor presidente. Senhor presidente, não sei se por falta de convicção, alguns votos foram dados com a voz, uma quantidade pequena de decibéis. Eu não consegui captar. De Beni? Ok. Fênix? Sim. Ele queria votar não, mas... Daniel Marques não tá no plenário hoje. Andrigo? Onde está o Andrigo? Andrigo, você votou sim, Andrigo? Votei sim. Folha. Votou sim? Ele está com problema, esse rapaz, hein? Está com problema ele, hein? Leonardo Jordano. Saiu, né? Tá aí? Léo saiu, né? Nazar, não está aí. Cal não está aqui. Ok. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos sim e 2 votos não. É isso? 15 votos. Ratificado, presidente. Mantido o veto, com 12 votos, 13 votos sim e 2 não. Projeto de Lei 176, assunto Meio Ambiente. Autor, Axel Grael. Documento vinculado à mensagem executiva 27/2022. Ementa. Institui o Programa Social de Neutralização de Carbono no município de Niterói. Ao primeiro secretário para fazer a leitura das comissões pertinentes à matéria. Presidente, posso só fazer um pela ordem, rapidamente? Esse projeto não estava na ordem do dia, certo? Então, assim,
complica para a gente quer fazer um trabalho bacana, quer fazer uma discussão bacana, a nossa equipe abre o site para consultar a ordem do dia e estuda aqueles projetos. Esse projeto não é um problema específico com esse projeto. A questão é que, se não está na ordem do dia, a gente não pegou para estudar. Então, assim, custa a gente colocar na ordem do dia para a nossa equipe poder estudar, poder fazer uma emenda ou outra que queira fazer. Eu acho que isso é bom para todo mundo. A gente seguir as regras é bom para todo mundo. Mas, assim, coloco aí para o conjunto de vereadores decidir. Agora, eu fico insatisfeito com esse andamento, justamente porque a gente fica sem poder estudar e agora tem que ir correndo. Agora eu vou ter que ler correndo aqui para ver se tem alguma emenda, para ver se a gente vai defender uma emenda, sendo que a gente poderia ter estudado e feito um estudo bacana. Então, fica a consideração aí para o conjunto de vereadores da casa. Presidente, vou fazer um contraponto aqui, porque esse processo, na verdade, já está na casa há 5 meses e todos os pareceres, ao que parece, posso confirmar com o líder de governo, são favoráveis. E esse projeto ia ser votado na semana passada. É uma pauta realmente importante para a cidade. Então, queria fazer, líder, essa consideração aqui para que a gente pudesse avançar com essa pauta importante. Tá, então vamos lá, presidente. Desculpe, e contou com audiência pública. Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento. E Comissão Permanente de Meio Ambiente e Recurso Hídrico, Sustentabilidade. Parecer conjunto. Autor, prefeito Axel Grael, mensagem executiva. Institui o Programa Social de Neutralização de Carbono no município de Niterói. Está olhando o quê? Presidente. Relatório, tá. Conforme a análise está colhendo da Comissão Constituição e Justiça, a redação final, o termo do artigo 87 do regimento desta respeitada Casa Legislativa, a matéria apresentada no presente projeto Lei 176/2022 está em conformidade com a ordem jurídica pátria, inexistindo qualquer inconstitucionalidade formal ou material capaz de obstar a sua regularidade de tramitação legislativa. Nesse sentido, considerou-se que a referida proposição legislativa atende às disposições legais e regimentares, razão pela qual, acolhendo a Comissão Constituição e Justiça, redação final aprovou o parecer favorável do relator. Renato, por favor. Queria fazer um esclarecimento aqui ao professor Túlio e os demais vereadores. Por conta do feriado e por conta de uma falta de um combinado entre os vereadores, nós não realizamos na data de ontem, ontem mesmo, o colégio de líderes. E várias mensagens, vários projetos de vereadores foram votados extra-pauta, inclusive de Vossa Excelência, vereador. Então, por uma questão de entendimento com o líder de bancada e também para que Vossa Excelência possa se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, a mesa diretora, juntamente com o líder de governo, decidiu para que a gente possa votar na data de amanhã, para que Vossa Excelência tenha todo o tempo do mundo para apresentar ou não as emendas que Vossa Excelência achar pertinente, mas reforço aqui que nós discutimos vários projetos e pautas, extra-pautas. Então, vereador, a gente vai entregar a Vossa Excelência, vou entregar a mesa diretora para que faça o devido encaminhamento e inserção nos anais pertinentes, para que Vossa Excelência possa avaliar a matéria e fazer as emendas que Vossa Excelência achar necessário. Presidente, posso fazer pela ordem rapidamente? É só para reforçar, presidente, a importância do Colégio de Líderes, mesmo quando nós temos aí, por exemplo, um feriado na segunda-feira. Então, que a gente, quando caso socorra, que a gente possa fazer o Colégio de Líderes na terça-feira mesmo, porque a gente vai eliminar todas essas questões, a gente vai conseguir preparar as matérias para a semana e, sem dúvida, essas questões elas não vão acontecer durante o plenário. Então, só reforçando para que a gente possa ter esse compromisso de reforçar esse trabalho dentro do Colégio de Líderes. Obrigado. Vossa Excelência tem toda a razão. Rapidamente, presidente, só agradecer ao líder do governo e, assim, deixar claro que não é nada específico com esse PL, tá? Porque esse PL ele tem
passou por audiência pública, passou pelas comissões, só que a questão é, se a gente aqui tiver que adivinhar o projeto que vai brotar na nossa frente, fica complicado. Só esse ano, nós temos 60 PLs na casa. Em 2022, nós temos 200 PLs na casa. Então, a minha equipe vai ter que fazer milagre para poder estudar o último ano, 2022, 2023, nós vamos ter que estudar 260 projetos todo dia para conseguir chegar aqui com a preparação. Então, não é esse projeto em si, mas eu acho que é o regimento. A gente precisa seguir essas orientações. Para a gente, é bom para a gente mesmo, é bom para todo mundo, tá? Ninguém vai votar contra o projeto, não. A questão é, vamos combinar direitinho? Está na ordem do dia, nós vamos estudar e vamos votar sem problema. Não está na ordem do dia, fica difícil. Eu sei que já aconteceu várias vezes, mas a gente tem que brigar sempre para a coisa caminhar de forma correta. Obrigado, presidente. Obrigado, líder do governo. Imagino. Presidente, é só para ajudar na fala, dizer que essa matéria, como o vereador Leandro Portugal disse, já está na casa há muito tempo. Essa matéria não contém nenhum tipo de emenda, então a gente tira um pouco do agravo da matéria para poder votar, não tem nenhum tipo de problema. Só para dizer que aí, presidente Renato, para Vossa Excelência também, a partir da próxima semana, Vossa Excelência também, para poder me ajudar enquanto líder do governo, a gente não colocar PL de vereador para poder votar sem consultar o líder do governo. Aí eu te peço essa ajuda, por favor, porque enquanto líder, até pela amizade que eu tenho aqui por todos os companheiros e companheiras dessa casa, vereadores e vereadoras, eu muitas das vezes fecho os olhos e a gente toca o barco. Como o vereador Túlio, e até na semana passada, se não me engano, nós votamos o PL de Vossa Excelência, que foi o PL 103 de 2021, não estava na pauta. Então, assim, só para poder... Não, só para a gente poder, Renato, presidente, só para a gente poder, e aí eu peço a ajuda de todos os companheiros, né? Na próxima semana, se tiver qualquer PL de vereador, presidente, que tenha colocado sem estar na ordem do dia, eu vou me colocar contrário, entendeu? Por quê? Porque da mesma maneira que estou respeitando meu querido amigo, companheiro vereador Túlio, e na próxima semana também, presidente, eu gostaria de ser respeitado e não ter nenhum tipo de PL nessa casa, seja o que for, para poder votar sem me consultar, porque enquanto líder de governo me preocupo com os PLs que a gente vota aqui, obviamente, como eu sempre falei, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, fica aqui a minha fala para poder acrescentar, Túlio, e poder ajudar a gente a ter uma dinâmica bacana aqui na casa. Obrigado. Pela ordem, presidente, um pedido rapidamente aqui do nosso mandato, para que a gente pudesse pautar na sessão de amanhã 2 requerimentos para audiência pública, por conta do tempo, do período, do start, a próxima já é na semana, e aí a gente não vai conseguir lidar. São 2 audiências bem simples, para tratar uma o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, e a outra, vereador Andreu, que a gente precisa protocolar, e fizemos esse acordo na votação em primeira discussão do projeto do polo gastronômico, que é exatamente para discutir o polo gastronômico do Fonseca. E a gente precisa de tempo para articular com os próprios comerciantes e moradores da região. Então é o requerimento 7576, se a gente puder pautar ele para amanhã, para a sessão, todo mundo possa olhar e entender, e amanhã votarmos aqui na 75 e 76. São 2 requerimentos, tá bom? Obrigado, presidente. Paulo, só um minuto, por favor. Claro. Matéria sobre a mesa, moção 1925. Envia a moção de aplausos ao senhor Jorge Rodrigues. Autor, vereador Anderson José Rodrigues Pipico. Para discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai falar, Paulo? Presidente, só fazer uma pequena observação em relação ao projeto do CO2. Manja, CO2. Cadê o projeto? Do carbono. Inclusive, eu esqueci de falar, Paulo, você desculpa. Nós fizemos a audiência pública dessa mensagem na semana passada. É verdade, mas eu esqueci de comentar. Eu queria fazer algumas observações. É muito difícil votar contra esse projeto, independentemente das emendas e observações que venham a ser feitas pelo vereador Túlio. Mas, por exemplo,
Eu acho que esse projeto vai ter que ser monitorado pela Câmara. Inclusive monitorado, o ideal seria por várias comissões da Câmara, porque, por exemplo, eu não tenho explicações do porquê que o governo escolheu como comunidade piloto Caramujo. Não sei porquê. Eu falei, inclusive, com o Jonathan, por que não a comunidade de Vila Ipiranga? Por que não uma comunidade relevante da Engenhoca, onde tenha a combinação do urbano e da floresta, do verde? Vereador, uma parte. Santa Bárbara, por exemplo. Não, eu acho que o Caramujo foi uma comunidade escolhida, eu acho que bem escolhida. Pois é, o Caramujo recebe o lixo de Niterói. Vossa Excelência poderia me convencer, então, que foi bem escolhido. O Caramujo recebe o lixo de Niterói, da zona sul de Niterói, do centro de Niterói, há mais de 40 anos. Tem que ter um retorno. Eu acho que o investimento no Caramujo é correto. E está chegando muitos anos atrasados. Isso já era para ter acontecido bem antes. Não só nesses projetos, mas em todos os serviços necessários públicos, que a Zona Norte sempre fica em segundo plano para receber. E quando acontece um benefício para a nossa área, a Zona Norte, tem sempre questionamento. Eu espero que isso não seja aí eu tenho um questionamento direto em relação ao Caramujo. Com nós, moradores da Zona Norte. Claramente por quê? Pô, eu tenho que agradecer ao prefeito escolher o Caramujo, pô. Eu queria que investimento desse. Ou aqui fora do plenário ou lá dentro, Vossa Excelência explicasse por que as compensações ao Caramujo, enquanto experiência piloto, tem que ser feito através de grana para compensar carbono emitido ou não. Porque se alguém... Qual seria a sua opção? Qual seria a sua opção? Qual comunidade? Vila Ipiranga? Por exemplo. E qual o motivo? Eu posso dar várias, mas eu quero dizer por que não Caramujo. Eu, por exemplo, tenho um projeto Minha Casa e Minha Vida em Caramujo, que eu nunca pude visitar, segundo o próprio secretário Beto da Pipa, porque tinha que pedir licença no Caramujo para entrar. Eu entro no Caramujo sem pedir licença a ninguém. Então eu tenho livre acesso em qualquer lugar de Niterói. Eu tenho. E não tenho acordo com traficante, com milícia, com ninguém. Quem está falando de traficante é Vossa Excelência. Eu estou dizendo que o secretário Beto da Pipa disse que eu não poderia visitar Minha Casa e Minha Vida sob o controle do tráfico e do crime, porque tinha que pedir licença. Quem me falou isso foi o secretário Beto da Pipa. Então, a maneira pela qual o município trata do Caramujo, e aí tem uma parte da sua intervenção que eu concordo integralmente. Agora, quem deveria fazer compensação em Caramujo é o governo. E não é dando grana para as pessoas que moram no Caramujo, não. É fazendo compensação em relação à agressão que foi feita com a existência do Morro do Céu e do aterro do Morro do Céu durante anos, uma vida inteira. Eu tenho 72. Meu pai me trazia lá do Rink, onde eu morava, no centro de Niterói, as praias da região oceana, passando ali por cima. Eu me lembro exatamente quando aquilo ali, que virou depois o Morro do Céu, era completamente verde. O nome Morro do Céu já diz. Exatamente. Talvez o seu pai, eu acho que você não tem idade. Eu tenho 60 anos de Santa Bárbara. Como era o vale? Era um vale. Era um vale, absolutamente verde. Hoje é um morro. Então, quem agrediu o bairro do Caramujo, colocando o Morro do Céu e o aterro do Morro do Céu, foi o governo. Foi o governo. Então, independente de contar com a ajuda através de uma moeda, a população não vai fazer compensação alguma da agressão ambiental feita ao Morro do Céu. Essa é a discussão. Então, para que se tivesse... E aí, o estudo apresentado pelo governo, Vila Ipiranga não é nenhuma bajulação ao Jonathan, não. É porque eu acho que é uma comunidade organizada há muito tempo, organizada sob vários pontos de vista, movimento comunitário, etc., que mereceria, e eu não estou dizendo Vila Ipiranga, estou dizendo por que Morro do Céu. As explicações dadas pelo governo para ser Caramujo não me convencem. E outra coisa, é um governo de contradição. Eu acho que isso vai ser usado
assim como moeda Araribóia já está sendo usado, vai ser usado como cooptação das pessoas para a próxima eleição. Eu não tenho dúvida sobre isso, porque ao mesmo tempo, e eu já falei isso aqui no plenário, que o governo acena para o empresariado com um certificado de empresário ou amigo do meio ambiente. E quando o empresário se manifesta amigo do meio ambiente, ele entrega um certificado, ele não está propondo nenhuma diminuição de imposto, de ISS, para incentivar o empresariado que tem capacidade. Tem gente que fala aqui da Bini. Vamos convencer a Bini a fazer menos concreto na cidade e ter mais verde. Então nós temos, a partir da entrega de uma grana, através de uma moeda especialmente concebida para tal, grana ao pobre, para dar ao pobre a sensação de que ele vai recuperar o meio ambiente. Isso é demagógico e populista. Demagógico e populista. É difícil você ser contra um projeto que tem como chamamento você capturar carbono. Agora, numa cidade em que cada vez nós temos congestionamento, numa cidade onde quem anda de carro é a classe média e a classe rica, onde as emissões de carbono e de gás de efeito estufa são feitas pela classe média e classe rica, aí eu chego para o pobre e digo, te dou uma graninha como incentivo a você capturar carbono. O projeto é demagogo. É demagogo. Isso não significa, Rafael, que a demagogia seja de quem está concebendo na Secretaria do Meio Ambiente. Não é essa a discussão. A discussão é um enfoque. É você imaginar que você vai capturar carbono com os pobres, quando quem mais polui em Niterói é a classe média que anda de carro nos congestionamentos. Ou a gente vai querer discutir que não tem emissão de gás carbônico nos congestionamentos que eu pego todo dia para vir de Charitas até a Câmara, 50 minutos de engarrafamento. Isso tem emissão? Que tal a gente incentivar as pessoas a andarem de ônibus e deixar o carro em casa? Você vai convencer moradores de Itaboraí, Maricá e São Gonçalo a deixar o carro em casa aí? Cara, não sei. Engarrafamento da Alameda... Não sei, o que eu estou dizendo é que atribuir, via ajuda ao pobre, a tarefa de capturar carbono, me parece populista e demagógica. Por mais que programas de captura de carbono sejam necessários, vereador, tomara que aconteça mais proposta populista como essa para a nossa região. Certo, tomara. Né? Vou adorar isso. Cada um, como eu não sou um parlamentar populista, e não estou criticando quem seja, e não estou nem questionando o seu posicionamento. Vossa Excelência é um parlamentar sindicalista. Se seu pai estivesse aqui, estaria falando a mesma coisa que eu estou falando. Vossa Excelência é um parlamentar sindicalista. Eu, por exemplo, eu acho o sindicato um câncer no Brasil. Opinião minha. Sim, claro. Qual é o partido? Nem o Conte acha isso. Nem o Conte do Cidadania acha isso. Isso é opinião própria, isso. Isso é opinião minha, vereador. Sim. Conte não manda, na minha opinião, não. É bom que está registrado. É um câncer do Brasil e do mundo o movimento sindical. A segunda internacional, a terceira internacional, a quarta internacional, tudo uma cambada de maluco. Que seria o ideal que nós tivéssemos apenas Febraban e todo o empresariado através das suas entidades sindicais. O sindicato patronal também é um câncer? Eu sou contra sindicato. Tá contra sindicato. Para mim é um câncer. Cria-se feudos. Isso desde a época da ditadura, que Vossa Excelência participou pela Embratel. Eu vou fingir que eu não estou ouvindo isso. Porque eu duvido que o Dado, se tivesse que enfrentar generais e coronéis na Embratel durante a ditadura, teria feito o que eu fiz. Está registrado. Não é balela, não. Passei por isso, vereador. Passei por isso. Meu pai foi um dos fundadores do Partido Comunista. Você já disse. E passei por isso, que Vossa Excelência fala. Vou ter que... Olha só. Eu vou encerrar. Eu duvido que o pai do vereador Dado falasse o que ele acabou de falar, ainda bem que está registrado. Eu não inventei. Está tudo registrado. E tem o aval, não está sozinho.
tem o aval do não vacinado Douglas Gomes. Questão de ordem, presidente, por favor. Questão de ordem, com a palavra ao vereador. Vou acalmar os ânimos aqui. Eu queria deixar o meu registro, né, da satisfação de ver o nosso André Bento assumindo a presidência da Neltur. Desejo ao André um profissional de enorme competência. Espero que ele, à frente da Neltur, possa desenvolver tudo aquilo que ele tem de conhecimento na área do turismo e possa, assim, vir a desenvolver esse trabalho com maestria para a nossa cidade. Então, ao André, novo presidente da Neltur, umas boas-vindas e uma boa sorte. Presidente, pela ordem, questão ainda tem matéria sobre a mesa? Pois não, vereador Jonatas. Só pedir apoio dos pares, que a gente, considerando que a gente ainda tinha um calendário anterior agendado aí, a gente tem uma sessão daqui a pouco. Se não tiver mais nenhuma matéria em um vereador escrito, eu vou pedir ao senhor, se puder, a gente encerrar um pouquinho antes da nossa sessão, porque como ela mudou, já tínhamos algumas agendas, a gente tem uma solenidade daqui a pouco aqui de educação infantil. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos. Presidente, eu tinha lhe pedido, como ainda temos um tempinho, 2 minutos, só queria registrar, presidente, depois do debate caloroso entre um filho de um comunista e um comunista, eu queria nessa tarde e noite, dizer que nós estamos atentos às cobranças enviadas pela Águas de Niterói pela instalação de esgoto aos consumidores que estão ligando suas redes no esgoto, cobrança de 36 meses. Não, vereador. 60 meses. 60 meses de R$11,72. As pessoas são obrigadas a se ligarem. Estão sendo cobradas pela Água de Niterói. Eu dei uma trégua em Águas de Niterói, mas agora eu estou sendo compungido a voltar para o debate e amanhã eu trarei aqui e vou fazer uma conversa com o líder de governo para nós tratarmos de um requerimento meu de Águas de Niterói, porque a minha paciência definitivamente acabou com a Águas de Niterói. Sem contar uma rua que foi feita recentemente em Niterói, a Paulo César. A Águas de Niterói foi lá resolver o problema de esgoto, destruiu a rua. A bancada do Cidadania. Destruiu. A bancada do Cidadania vai debater. A Federação Cidadania PSDB, Águas de Niterói amanhã, não percam. Não havendo mais matéria sobre a mesa... Presidente, apenas quero dizer de público que me dirigirei a um idoso, mais idoso do que eu, mas um velho comunista respeitável nessa cidade, chamado ex-vereador Foli, para dizer que não é verdade quem puxa os seus não degenera. Não puxou e degenerou. Jamais o comunista Edgar Foli falaria bobagem desse tipo. Vereador, fica tranquilo, vou votar na esquerda, fica tranquilo. Só um minutinho. Atenção aí, vereadores. Rapidamente para o vereador Fênix. Com a palavra, vereador Fênix. Rapidinho, antes de terminar o expediente, saudar os alunos do Colégio PH. É uma honra estar recebendo vocês aqui, jovem, e estão vendo que o debate aqui é democrático e a política é a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas. E eu convido vocês agora, no final do expediente, convido vocês a participar e tirar foto aqui dentro do parlamento para que vocês possam levar esse momento aqui registrado para a casa de vocês. Sejam bem-vindos, alunos. Podem entrar no plenário, por favor. Declaro encerrada a sessão.